Bom, você está acompanhando aqui uma série de entrevistas a respeito do ano 2019, né? É uma perspectiva, mas é uma perspectiva que ganha uma importância maior, haja vista que o novo governo também assume agora sobre o comando de Jair Bolsonaro, que é o novo presidente da República do país. Nós vamos falar um pouco também a respeito de uma reforma da Previdência, coisa que já vinha sendo discutida no governo Temer e passou para o governo Bolsonaro. Quem está aqui conosco, gentilmente, para falar do assunto é o economista Paulo Tafner. Paulo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, é um prazer falar com você, os espectadores. Paulo, dentro de um contexto de um novo governo, qual é a importância que tem a reforma da Previdência que deveria ter sido votada e acabou não sendo? Bom, a reforma da Previdência é crucial para ajustar as contas públicas. Nós estamos com um déficit primário muito elevado, ou seja, o governo está se financiando, fazendo dívida, e em algum momento essa dívida vai se tornar impagável, exigindo que o governo tome medidas drásticas, como já fez no passado, né? Um calote da dívida, como foi feito com o presidente Collor, ou então com hiperinflação. As duas são soluções muito dolorosas para a população, especialmente para os mais pobres. Então, a reforma da Previdência é crucial para que as contas públicas sejam equilibradas e a gente possa reverter o quadro do déficit primário para um pequeno superávit primário, de modo a controlar a expansão da dívida pública e, portanto, reduzir os juros e estimular o crescimento econômico. Paulo, atualmente é possível a gente calcular quanto o governo gasta daquilo que arrecada para poder, então, honrar o compromisso da Previdência Social? Sim, é possível sim. No âmbito da União, a despesa com Previdência já é 50%, 51% de todo o gasto da União. E olha que a União arrecada 1 trilhão e 500 bilhões de reais aproximadamente. É um pouquinho menos, mas aproximadamente isso. Então, metade já vai com Previdência. E se nada for feito, nos próximos 5 anos, essa despesa vai assumir quase 80% de todo o orçamento, de modo que não haverá recursos para outras atividades, como educação, saúde, a população está envelhecendo, exigindo maiores gastos com saúde, segurança, defesa nacional e, sobretudo, investimentos. O país está parado de investimentos, o governo não tem mais dinheiro para investir, então é necessário que tenha recursos disponíveis para retomar a nossa infraestrutura, que está absolutamente degradada. É só andar em muitas estradas brasileiras, andar nos portos, nos aeroportos, enfim, nós temos precária infraestrutura de telecomunicações. Então, nós temos que investir para o país crescer, retomar os empregos e melhorar as oportunidades das famílias brasileiras que estão sufocadas com a crise econômica que nós vivemos já há alguns anos. Paulo, ainda olhando um pouco para o governo federal, em 5 anos, a Previdência, mais o gasto com funcionalismo, quanto consumiria daquilo que o governo federal arrecada? Veja, considerando toda a despesa previdenciária da União, mais a despesa com o pessoal, nós vamos atingir alguma coisa próxima de 90% dos gastos do orçamento da União com Previdência, considerando os gastos com o INSS, mais os gastos com os servidores públicos da União, e mais as despesas com os trabalhadores ativos. Mas essa é uma situação mais grave. Mais grave ainda ocorre nos estados brasileiros, em que muitas vezes o gasto com o pessoal, considerado aposentados, pensionistas e trabalhadores ativos, em alguns estados já está em torno de 75%, não restando nada para as outras atividades do governo, de modo que o que a gente viu em alguns estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que é atrasar fornecedores, atrasar salários e pensões, é decorrência dessa crise da Previdência no Brasil, que, lamentavelmente, os governos anteriores negligenciaram de forma absolutamente irresponsável. Paulo, é possível dizer que se não houver redução desses gastos, a única alternativa que resta seria aumentar a carga tributária? Essa
Como eu disse, existem outras alternativas, todas muito dolorosas, né? Mas essa seria uma alternativa, aumentar a carga tributária. Eu quero chamar a atenção de você e dos seus espectadores que a carga tributária no Brasil já é alta, é 35%. É 50% maior do que a carga tributária dos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Seria uma solução, mas outra vez aumentar o imposto significa reduzir o crescimento econômico, reduzir a competitividade das empresas e dos produtos brasileiros no cenário internacional, significa amortecer todo o crescimento que eventualmente a gente tenha potencial de ter. E seria uma solução, digamos assim, canhestra, né? Porque em vez da gente enfrentar a questão previdenciária, a gente vai forçar o aumento de impostos. Além disso, quando se aumenta imposto, aumenta também o apetite pela sonegação, né? Muitas empresas vão sonegar, algumas, assim, por absoluta impossibilidade, ela morreria se ela arcasse com essa carga tributária, e você vai diminuir o volume de emprego no país. Lembrando que nós temos 12 milhões de desempregados. Então, não é uma boa solução aumentar impostos. Mas se nada for feito, essa é uma das medidas possíveis, aumentar a carga tributária. Paulo, é possível dizer que, olhando a Previdência, olhando para o lado do INSS, o topo de uma aposentadoria, salvo engano, está em R$ 5.110 aproximadamente. Mas se eu olhar para o lado, vamos dizer assim, do setor mais favorecido do funcionalismo público, a média está entre 24 e 28 mil reais a aposentadoria? Não, se você considerar o setor público como um todo na União, a média não é essa. Essa é a média, em torno de 27 a 28 mil é a média do judiciário, e 29 mil e pouco a média do legislativo, do executivo a média é menor. Você tem muitos trabalhadores do executivo que recebem 6, 7 mil reais de aposentadoria. Então, a média do executivo é em torno de 8 mil reais, que é bem superior, é verdade, ao teto do INSS, que atualmente é R$ 5.645. Nós temos que combater, porque não se trata apenas de valorizá-los, trata-se de um enorme conjunto de privilégios que são dedicados a essa categoria profissional e que não há mais possibilidade do país manter esses privilégios, porque está sufocando o PIB brasileiro. Ou seja, o gasto com previdência não cabe mais no PIB. Como o PIB você não consegue controlar? Seria bom, né, se a gente conseguisse. Não, o ano que vem vai crescer 10%, mas não é assim. Não é assim, exatamente porque nós temos um gasto muito grande com previdência e um tamanho enorme do Estado no Brasil, diga-se de passagem, muito ineficiente, o que ocorre é que esses privilégios que estão no setor público acabam por, inclusive, inverter a tendência de queda na desigualdade no Brasil. Se você tirar o setor público, houve uma queda na desigualdade, mas quando você inclui o setor público, aumenta a desigualdade no país. Então é necessário enfrentar, mas os desajustes, ele ocorre no setor público, mas também no setor privado. Então nós temos que ter a noção de que temos que combater os privilégios, tornar o Brasil mais igual do ponto de vista previdenciário, acabar com essa situação de brasileiros de primeira, segunda e terceira categoria, para termos brasileiros iguais do ponto de vista de regras previdenciárias. E temos que começar a fazer isso rápido, porque as contas públicas estão dando sinais de total esgarçamento. Agora, Paulo, para fazer uma mudança para um outro sistema, haveria necessidade de um período de transição para que, obviamente, houvesse um impacto assim direto em cima das pessoas que recebem a aposentadoria? Pedro, a ideia, quer dizer, nós apresentamos uma proposta ao atual governo, fazer uma transição relativamente rápida, em torno de 10 a 14 anos, para que todos possam se ajustar. Não podemos mais fazer uma transição longa. Isso era possível no passado. Só para que os seus espectadores tenham uma noção, os Estados Unidos, quando se defrontou com os dilemas que todos os países estão enfrentando, que é o envelhecimento da população, ele tomou ciência disso nos anos 90, e nos anos 90 ele programou reformas. A última reforma vai ocorrer na próxima década, entre 2023 ou 2024, é a última mudança
da Previdência nos Estados Unidos. Nós fizemos o contrário. A gente foi alertado dos problemas por todos os técnicos e especialistas, mas, lamentavelmente, a sociedade, e especialmente a elite política desse país, decidiu postergar a solução, e agora a gente não pode fazer uma transição longa, tem que fazer uma transição curta, né? Uma coisa de 10, 12 anos, para que nós tenhamos uma idade mínima que seja aceitável, né? Ou algo próximo de 65 anos, para que os brasileiros possam se aposentar nessa idade daqui 10 ou 12 anos. Veja, é inaceitável, Heródoto, que os pobres se aposentem com 65, 66 anos e os segmentos mais abastados e protegidos da sociedade se aposentem com 53, 54 anos. Não é mais possível. Isso era possível quando as pessoas morriam muito cedo, quando aqueles que chegavam aos 65, 70 eram muito poucos. Hoje não é essa situação no Brasil. Graças a Deus, o Brasil teve conquistas e as pessoas estão vivendo mais. Mas porque estão vivendo mais, é necessário que as pessoas se aposentem mais tarde. Paulo, é um fenômeno global esse, em que as pessoas vivendo mais impactam mais o sistema de previdência dos seus países, seja nos Estados Unidos, seja na Grécia, seja em Portugal ou mesmo aqui no Brasil? Sim, esse é um fenômeno global. É um avanço da humanidade, as pessoas sobreviverem por mais tempo. E eu posso te afiançar que mais da metade dos países, nos anos 70, 80, tinham previdência, sistemas estruturados de previdência. Na época, nem todos tinham, vários países da África não tinham previdência, mas, enfim, dos que tinham, praticamente todos fizeram mudança. Inclusive o Brasil fez uma pequena mudança em 98, muito pouco, mas fez. Então, vários países, os nossos vizinhos todos fizeram reforma, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Equador, a Colômbia, o México, na Europa todos fizeram reforma, todos eles, assim. E aqueles que se recusaram, ou que demoraram por demais, tiveram que fazer uma reforma mais dolorosa, como foram os casos de Portugal e, sobretudo, da Grécia, né? Portugal teve corte no valor do benefício, que a gente não quer, não deseja, e a Grécia teve um corte brutal no benefício daqueles que já estavam aposentados. Então, fazer a reforma é exatamente impedir que nós cheguemos numa situação como essa, de que a pessoa, às vezes bem idosa, tem os seus benefícios reduzidos. Então, é necessário fazer a reforma já. Paulo, eu vi também já uma proposta, não sei se ela vai à frente, de que essa mudança aqui no Brasil seria fatiada, ela seria fatiada e sendo colocada gradativamente. Tem tempo para isso? Veja, eu mesmo tenho defendido a ideia de fatiar a reforma, mas fatiar de forma inteligente e com uma certa sequência. A ideia é começarmos, inicialmente, atacando os maiores problemas de injustiça e privilégio. Então, começaríamos com servidores públicos. Em seguida, mas isso pode ser aprovado relativamente rápido, em seguida nós partiríamos para as Forças Armadas e as polícias militares e os bombeiros, porque são despesas muito grandes, com regras que estão desajustadas e precisam ajustar. E, por fim, nós faríamos uma mudança no regime geral, ou seja, os trabalhadores da iniciativa privada. Se nós fizermos nessa sequência, e tal como proposto por mim e por outros especialistas há pouco tempo atrás, que foi entregue ao presidente, né, através do ministro Paulo Guedes, nós poderíamos ter, já no segundo semestre do ano que vem, toda a reforma feita. Mas essa é a ideia, fatiar, porque o que ocorre, Heródoto, é que é muito comum, quando você põe tudo num balaio só, você ter aqueles que são muito favorecidos, privilegiados, serem contra a reforma, não falando do seu próprio benefício, mas falando do benefício de terceiros. Então, eu vi muitos, digamos assim, algumas categorias muito privilegiadas se manifestando contra a reforma, porque eram contra o aumento da idade dos trabalhadores rurais. Ora, a verdade é que é muito fácil você ser contra a reforma falando dos trabalhadores rurais e não enfrentando o debate real, que é
porque trabalhadores do setor público têm aposentadorias que chegam a 32, 34 e mesmo 36 mil reais. Então, vamos separar, vamos enfrentar então a questão dos servidores públicos. E aí eles terão que defender o seu próprio privilégio e dar argumentos para a sociedade que justifiquem a manutenção desses privilégios. E se os parlamentares entenderem, como representantes do povo, que esses privilégios são legítimos, então aí não faremos a reforma. Mas eu tendo a crer que a população como um todo será a favor da reforma e os parlamentares, respondendo ao seu eleitorado, vão aprovar essa reforma. Feito isso, vamos discutir, então, as demais categorias, as Forças Armadas, as polícias militares e, por fim, chegar ao trabalhador da iniciativa privada, que terá visto que foram feitas reformas para os demais grupos, sobretudo os mais privilegiados do país, e terão que entender que também eles, que também esses trabalhadores, têm muitos erros no nosso sistema que têm que ser corrigidos. Paulo, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado a você, Heródoto, parabéns pelo seu trabalho ao longo dos vários anos e eu desejo a você e seus espectadores boas festas e um ano novo repleto de saúde, alegria e muitas realizações. Muito obrigado. Bom, gentilmente conosco aqui o economista Paulo Tafner, comentando a respeito de reforma da Previdência, que vai ser o tema de 2019, como você viu aí. Tem bastante números, tem bastante... Eu acho que deu um quadro para a gente poder entender. E, obviamente, a população brasileira vai ter que optar, vai opinar sobre isso. Se concorda, se não concorda, se acha que deve vir mais para cá, mais para lá. Porque são os representantes da população brasileira que vão votar no Congresso Nacional. E aí, o que você faz? Você manda lá e-mail para o seu deputado federal, para o seu senador, dizendo que você concorda ou discorda disso ou daquilo, ok?